Meus irmãos, nesta noite vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar, apresentar ao Senhor nosso Deus mais esta aula, prosseguindo nosso estudo sobre a doutrina da salvação. E, obviamente, como todas as aulas, precisamos da ajuda, a iluminação, a direção do Espírito Santo, para que possamos extrair o máximo daquilo que Ele tem a nos revelar. Querido Deus e Pai, ao Teu nome rendemos graça, rendemos louvor e adoração. Te bendizemos por mais uma oportunidade que nos é concedida de nos reunir em Tua casa, em Tua presença, em torno do Teu santo livro para aprender a Tua verdade santa. Abençoe cada irmão, cada aluno que aqui já se encontra presente. Eu creio que alguns ainda estão a caminho e peço a bênção e a proteção do Senhor sobre a vida dos mesmos. Nos dê uma aula frutífera, edificante, uma aula abençoadora, que nos ajude a conhecer mais sobre o mistério, o milagre da salvação e com isso possamos valorizá-lo ainda mais para a glória do nome do autor da nossa salvação, o Senhor Jesus. Amém. Capítulo 2 da segunda parte do nosso livro, parte da soteriologia, página 35. Semana passada nós falamos a introdução da doutrina da salvação e no capítulo 1 nós falamos do que é salvação. O significado da palavra, da expressão, algumas etimologias e as implicações do ser salvo, tanto para o presente quanto para o porvir, a eternidade. E agora nós vamos falar, ou começaremos a partir de agora a falar, poderíamos chamar de o processo, o passo a passo, as etapas da salvação. Como nós vimos no sumário, a gente começa no arrependimento. O arrependimento produz a conversão. A pessoa convertida é justificada. Uma vez justificada, ela é adotada, ou seja, passa a fazer parte da família de Deus. Ela passa a ser filho, filha de Deus. A adoção matricula na escola da santificação, que culminará com a glorificação, que é o revestimento do corpo mortal pela imortalidade, corruptível pela incorruptibilidade. Então esta é a última etapa que se conclui do arrebatamento da igreja. Comecemos, portanto, hoje a falar do capítulo 2, volto a dizer, página 35, o arrependimento. O arrependimento expressa uma grande transformação no interior do homem, gerando nele profunda tristeza. Saiu um E aí, mas é um erro meu de digitação. Profunda tristeza pelo mal que praticou, levando-o a pedir perdão a Deus e implorando força para viver uma nova vida. Arrependimento e conversão constituem uma só experiência, porém exprimem dois lados dela. E aí vem o texto, Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O arrependimento é operado pelo Espírito, é uma obra do Espírito Santo, o arrependimento. O Espírito Santo opera o arrependimento, aplicando-o à obra de Cristo na vida do homem, convencendo-o do pecado, da justiça de Cristo e do juízo vindouro. O arrependimento também resulta da pregação da palavra de Deus. Quando Deus manifesta-se aos homens, estes
se sentem humilhados, quebrantados e prontos a se arrependerem. Vamos dar uma pausa aqui para eu fazer algum comentário. Deixa eu marcar aqui. Deixa eu começar por bater na tecla que a gente já estava falando na semana passada. Precisamos sempre reforçar esta verdade. A salvação é uma obra de Deus. A salvação não é obra de homens. O homem, o ser humano, ele não tem condições de se salvar. Ele precisa e depende de um Salvador. Então existe o autor da salvação, existe o intermediário desta salvação. É Deus quem salva. É plano de Deus salvar o homem perdido, o homem pecador. Semana passada, quando nós estávamos introduzindo o assunto da salvação, falávamos sobre o que é salvação. Eu disse aos irmãos que o ser humano, que já nasce em pecado, filho de Adão, portanto já traz consigo a culpa do pecado de Adão, ele já nasce endividado, ele já nasce como uma dívida diante de Deus, a dívida do pecado, que foi contraída por Adão. Então o ser humano já nasce, eu disse, condenado por conta do seu pecado. Só tem uma forma de mudar a situação deste homem que já nasce condenado. Essa forma é por intermédio da graça, a manifestação da graça, da benevolência, da misericórdia, do amor de Deus, é que nos confere a possibilidade de sermos salvos. Uma questão que às vezes é levantada é em torno, por exemplo, de um infante que nasce, vive pouco tempo, dias, alguns meses, outros até poucos anos, 2, 3, 4, e vem a óbito. Qual é a condição desta pessoa, desta criança, já que a gente está afirmando que todo homem, quando eu falo homem estou generalizando, ser humano, nasce condenado. Essa pessoa, esta criança, este infante, ele não tem condições de se arrepender, de se converter, de aceitar a Cristo como seu Salvador. Por que é que esta criança, este bebê que seja, ele não tem condições de se arrepender? Por que ele não consegue se arrepender? É porque ele está no estágio que nós chamamos de inocência. Ele está no estágio de inocência. Ele não tem consciência do seu erro, da sua falha, ou até da sua condição de pecador que traz. Ele nem sabe que já nasce com a culpa herdada de Adão. Ele não tem esse conhecimento, é óbvio. Está no estágio de inocência. Depois que atingir a consciência, entender as coisas, é que será ou que terá a capacidade de se arrepender de pecados, se converter, mudar de vida, recorrer ao Salvador, o único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. Mas antes disso, está num estágio de inocência. E como é que esta criança é salva? Ela é salva, ela não se perde. Como é que ela é salva? Ela é salva também, como os que aceitam e acreditam e se entregam a Jesus, esta criança também é salva por obra da graça de Deus. É misericórdia de Deus também que alcança esta criança num estágio de inocência, não lhe imputando a culpa, mas imputando a justiça de Cristo sobre ela, permitindo que esta venha a ter direito à vida eterna, à salvação. Por que eu estou falando isso? Porque até mesmo um bebê que nasce, poucas horas, morre e é salvo, a salvação deste bebê não tem mérito do bebê. O mérito é de Deus, que pela graça o salvou.
não imputando sobre ele a culpa do pecado de Adão, mas imputando sobre ele a justiça da graça de Cristo. Este bebê é salvo, este bebê se salva sem mérito, mas se salva pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário, que não vai imputar, volto a dizer, a culpa, mas vai manifestar sobre ele a graça. Até nisso nós glorificamos a Deus, porque até para estes a salvação é providenciada por Deus. A gente está falando de criança por conta da questão da inocência, mas nós sabemos que existem adultos, falando de idade biológica, que tenha 20, que tenha 30, que tenha 40, mas que ainda é inocente no que diz respeito à intelectualidade. Ela tem a mente de uma criança. Tem pessoas que têm o chamado retardo mental, chamado que não evoluem mentalmente, não tem consciência. Então a mesma condição de um bebê, mesma condição de um infante, é inocente nos seus atos, não tem consciência. Então o plano da salvação abraça essas pessoas, méritos de Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus que providenciou a estes também a salvação. Ou seja, até na vida destes, Cristo é glorificado, porque eles são salvos graças ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Tudo é obra de Deus, tudo é para a glória de Deus. Então até para estes, nesta condição, a graça de Cristo os alcança. Aí a gente foi falando de quem atravessou essa etapa, chegou no estágio de consciência e permanece no pecado, ou o pecado que ali já estava se manifesta. Agora este tem que reconhecer-se como pecador, precisa se arrepender, precisa se converter, enfim, seguir todo o passo a passo do qual estamos tratando aqui no processo da salvação. Então, apesar de todos nascerem debaixo de ira, mas para estes que estão em inocência, Deus providenciou a salvação também para estes por intermédio do sacrifício de Cristo. Então esses aí não se arrependem, estes aí não têm consciência, são salvos pela graça. Tudo é pela graça, irmão. Tudo é pela graça. Porque tudo por Ele, para a glória dEle. Então, até volto a dizer, na salvação de uma pessoa, de um ser humano nesta condição, é Cristo quem é glorificado. Ademais, cabe aqui também dizer, salientar, que nós falamos sobre bebê, ancião, pessoa madura, idônea, mas estamos falando aqui da idade biológica terrena. Mas quando formos transformados, depois do arrebatamento, quando entrarmos na eternidade, não há essa diferença que aqui há de quem é novo, de quem é velho, quem era criança, quem morreu jovem, quem morreu ancião. Não. Na eternidade, o exemplo, eu lembro, eu ouvi o áudio, foi a aula dada aqui pelo professor Jairo, e eu ouvi que ele falou sobre isso, dando o exemplo do anjo que removeu a pedra de onde Jesus havia sido sepultado. Os que viram aquele anjo perceberam que ele tinha o aspecto de um jovem, a despeito de ter nada mais, nada menos que milhares de anos, mas ter o aspecto de um jovem. Ou seja, no seu vigor, na sua robustez. Assim seremos todos na eternidade. Não tem ninguém cansado, mutilado, de bengala, idoso. Não, na eternidade, tudo isso aí você sabe que é resultado do pecado. Cansaço, o enfado, a velhice, que é a fragilidade do nosso corpo que começa a se deteriorar, a se corromper, as enfermidades, tudo isso é resultado do pecado. O pecado é removido, uma vez sendo removido, todos esses reflexos, essas consequências também são retiradas. É por isso que nós vamos falar hoje também, que Paulo, falando da doutrina da ressurreição, ele destaca que o corruptível, se referindo ao corpo, é revestido de incorruptibilidade. O mortal, que é o corpo,
é revestido da imortalidade, é revestido de incorruptibilidade e imortalidade. Então, a condição na eternidade é uma condição incorruptível, imortal, na robustez, no pleno vigor. Então não tem lá o bebê, o idoso, não. Todos na plenidade. Porque a gente observa os estágios do crescimento do corpo físico. Mas nós somos uma alma, que possuímos um espírito e habitamos em um corpo. Nós vemos, nos relacionamos através do corpo, os sentidos do corpo, o tato, a visão, a audição. Nos relacionamos pelos sentidos do corpo, mas nós não somos o corpo. Nós somos uma alma, que possuímos um espírito e habitamos em um corpo. Esta alma que nós somos, ela é pronta. Esta alma que possui este corpo que aqui evolui, cresce. Bom, eu poderia dizer, o homem que Deus criou no Éden, Adão, Deus o criou bebê, ele trocou fralda, foi crescendo, Deus deu papinha para ele. Não, já estava pronto, nasceu grande, ser humano já pronto. E é assim na eternidade. O corpo que Adão possuía e que perdeu pelo pecado, este corpo nós iremos recuperar. Este corpo é o corpo da imortalidade, é o corpo incorruptível, que receberemos quando do arrebatamento. Para a nossa alma na eternidade, a pessoa que nós somos, poder adentrar, conviver na eternidade com Deus e com todos os outros santos que lá estarão. Voltando à página 35, estamos falando de arrependimento. Só dei essa pontuação para, de repente, tirar alguma dúvida que tenha ficado para trás da semana passada. Mas prosseguindo, assim o arrependimento opera uma verdadeira reviravolta na vida do homem. Aquele cuja mente, sentido e vontade estavam totalmente voltados para o mundo e para o pecado, de repente, volta-se para Deus. Essa mudança é total, pois abrange tudo em sua vida. O seu entendimento, antes obscurecido, sente o mal que praticou e compreende que Deus é o único caminho. A sua consciência desperta e lembra-lhe o mal que praticou no passado. No seu sentimento há agora profunda tristeza. O arrependimento traz ao homem uma contrição, gerando nele uma mudança de atitude. Assim foi com o filho cujo pai solicitou-lhe que fosse trabalhar na sua vinha. Primeiro ele não quis, mas depois, arrependendo-se, foi. Também a vontade fica dominada pelo poder do arrependimento. Ela se volta para Deus, desejando cumprir a sua vontade. Perceba aí, os três que nós destacamos aqui: o entendimento, o sentimento e a vontade. Nós sempre trabalhamos com este tripé, né? O tripé da personalidade humana, o tripé da alma, do ser, da pessoa, pensamentos ou entendimento, a mente, sentimentos, emoções, afetividade e a vontade, que também é chamada de autodeterminação. Este tripé. Então, a gente vai falar daqui a pouco, eu vou deixar para entrar nesse pormenor quando falarmos do próximo capítulo, da conversão, que eu vou mostrar para vocês, quando falarmos da conversão. Vou segurar um pouquinho agora aqui, que eu vou mostrar para vocês, a gente está falando do processo da salvação, mas eu vou começar mostrando o processo da perdição, o processo da morte, e aí o caminho inverso, que é o processo da restauração, o processo da vida. E o centro, ou o coração, está justamente aqui na restauração da alma, dos pensamentos, dos sentimentos e da vontade. Então, o arrependimento, ele passa por aqui. A pessoa pensa, ela para e pensa, ela reflete, ela mensura aquilo que ela fez e como isso
ofendeu a Deus, entristeceu a Deus. Então a mente dela começa a trabalhar. Esse é o processo do arrependimento. A partir desses pensamentos que ela tem, essa reflexão, ela precisa pensar sobre o seu pecado, sobre o seu erro, sobre a sua falha. Daí isso vai produzir nela um sentimento. O arrependimento é um sentimento. O sentimento de não deveria ter feito, não deveria ter agido assim. Estou constrangido diante da minha atitude, das minhas palavras. Enfim, vai produzir ou vai gerar um sentimento. A reflexão gera um sentimento. Este sentimento vai dar um dinamismo, uma dinâmica, vai dar, vamos dizer assim, vai dar o dínamo, a vontade de consertar as coisas, de fazer o que deveria ter sido feito e que não foi feito, ou vice-versa, não fazer o que não deveria ter sido feito e que acabou fazendo. Eu estou aqui colocando tanto o pecado de omissão quanto o pecado de comissão, o que se fez ou o que se deixou de fazer. Então a vontade, aí ela vai para o próximo passo, que a gente vai falar depois, que é a conversão. Mas tudo começa lá dentro. Ela pensa, ela sente a vontade, e aí então vai para a conversão. A conversão é a atitude. A atitude. Se a pessoa toma uma atitude exterior, mudou, mas sem ter refletido, sentido e gerado nela uma vontade, ela mudou exteriormente sem ter mudado lá dentro, essa conversão não é genuína. Eu diria para vocês que essa conversão é parcial. Vocês já ouviram falar de conversão parcial? Pois é, me veio à mente aqui agora. Um bom livro, até indico para os irmãos. Mas enfim, conversão parcial foi gerado por outras coisas, por conveniência, porque todo mundo está fazendo, pela religião, por qualquer outro motivo, mas não foi gerado por uma reflexão, um sentimento, uma vontade de mudança que produziu a atitude de mudança em si, que nós estamos aqui chamando, aliás, a Bíblia chama de conversão. Então, o arrependimento, ele é o canal aberto para a graça. Quando estamos falando aqui do interior, hein? Arrependimento, você pensa, acontece lá dentro. Acontece lá dentro. Arrependimento. O arrependimento abre agora a porta para a manifestação da fé no coração do homem. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É importante crer no Evangelho. Bom, para quem esteve aqui no domingo e na segunda, seria até redundante eu falar do Evangelho. Ouvimos bastante aqui. O Evangelho cristocêntrico, o que é o Evangelho. Mas, em resumo, o que é o Evangelho? O Evangelho é boa nova. O Evangelho é uma boa mensagem. Qual é essa boa notícia? Essa boa nova? A boa nova é, em resumo, que o Pai, ou seja, Deus, deu o seu Filho, enviou o seu Filho para morrer em meu lugar, pagando pelos meus pecados, retirando de mim a culpa do meu pecado e imputando a mim a justiça de Cristo. Então, enquanto o meu pecado me afasta de Deus, enquanto o meu pecado me condena e me leva para o inferno, a boa notícia há uma solução para o problema do pecado. Deus enviou seu Filho para morrer pagando pelos nossos pecados e restaurando a nossa comunhão com Ele. Aí Marcos diz assim, a expressão aqui de Marcos: arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu me arrependo da vida que eu estou vivendo, mas eu não consigo mudar a minha situação. Aí vem a parte, creia no Evangelho, creia que Cristo, Ele pode tirar a culpa, tirar o peso, te libertar. Creia que Cristo pagou por esses pecados, que você acaba de se arrepender deles, que você acaba de confessá-los. Creia que o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, esta mensagem tem o poder de te lavar, de te purificar, de te transformar. Então o arrependimento é eu olhar para mim e perceber que estou desesperadamente perdido, inequivocamente caminhando para o inferno. O arrependimento é esta constatação minha interior.
Aí vem a segunda parte: creia que o evangelho tem poder de mudar esta situação, restaurar, tem o poder de mudar a história, de trazer o perdão, de trazer a libertação, de trazer a justiça sobre a vida do culpado. Então, creia no evangelho, é importante dentro do processo da salvação. Arrependimento gerado lá dentro, eu creio no poder do evangelho. A fé não é algo que vem do homem, mas é operada por Jesus, autor e consumador da salvação. Pela palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Pelo Espírito Santo, observe como todos trabalham. Jesus é o autor da fé. Eu creio que Ele pagou pelos meus pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu creio nisso como? Porque eu ouvi a palavra e a fé foi gerada pelo ouvir. Eu creio por quê? Porque o Espírito está operando, convencendo. Olha como é que a divindade trabalha para a salvação do homem. Como é que tudo, eu vou usar a expressão conspira não, mas trabalha para a salvação do homem. O Pai, o Filho, o Espírito, a palavra, tudo trabalhando em prol da salvação do homem. Então está lá, ele ouve a palavra, o Espírito é indispensável. É indispensável que a fé gemine no coração do homem, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, embora invisível e desconhecido do homem, torna-se real e presente quando a fé é implantada no coração do penitente. A fé é a prova das coisas que não se veem. Pela fé, o homem arrependido tem um encontro com Deus, encontro que procura um milagre. O penitente é recebido por Deus, que o restaura, perdoando-lhe os pecados pelos méritos de Jesus. É realmente um grande milagre, o maior milagre, diga-se de passagem, o milagre da salvação, transformar o mais vil pecador em alguém justificado diante de Deus. Deus sempre quer perdoar os que confessam os seus pecados e os deixam. Pelo arrependimento, o homem desamarra-se dos seus pecados e dos laços do diabo. A Bíblia diz: tu perdoaste a maldade do meu pecado. Os pecados são apagados pelo arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então perceba, vamos falar isso aqui de forma prática. De uma forma prática. Estamos aqui num culto evangelístico, pregando o evangelho, a mensagem: Cristo se entregou, morreu na cruz para nos remir dos nossos pecados. Ele é a salvação que o Pai enviou para resgatar o mundo perdido. Você, meu amigo que me ouve, que está ao alcance da minha voz, que seja aqui no templo, um ar livre, você que é um pecador inveterado, escravizado pelo pecado, que tem desejo de abandonar essa vida, mas não consegue, eu apresento a você a solução. Não estou apresentando aqui para dar carro, para dar casa, a solução do teu problema, do pecado, da escravidão do pecado, desta vida que você vive, escravizado por Satanás. Eu te apresento a solução. O Pai enviou o Filho para morrer em seu lugar. Quantos acreditam nesta palavra e querem entregar a vida a Jesus? Aí o cidadão vem à frente: eu acredito. O que está acontecendo ali? Às vezes a pessoa vai dizer assim: olha, eu preguei, 10 pessoas se converteram. Calma aí, ainda não é conversão. Pela mensagem ele entendeu que ele é pecador. Pela mensagem ele se arrependeu da vida que ele está levando e ele creu no evangelho. Arrependimento e creu no evangelho. Aí ele manifesta isso publicamente. Agora vai começar esse trabalho na mente, que é o arrependimento, na mente, no sentimento, o entendimento, o sentimento, a vontade, para gerar na prática uma mudança de vida. Quantas pessoas que ouvem o evangelho no domingo, vêm à frente, mas na segunda volta para o mundo. Ele não se converteu. Ele até acreditou no evangelho, mas ele não abraçou, ele não ficou com a mensagem, ele depois abandonou.
Ele teve aquele relance, ele até concluiu sim que ele é pecador, ele chegou, foi convencido de que ele está perdido e que o Evangelho é a única solução, ele está convencido, o Espírito Santo fez a obra de convencimento, mas ele não deu prosseguimento, ele não converteu, ele não mudou de vida, ele não abandonou o pecado. Então você tem que dizer, você pregou, a pessoa veio, acreditou no Evangelho, na mensagem, 5, 10, 20, acreditaram no Evangelho, aceitaram a Cristo como Salvador, entenderam que Cristo é o Salvador. Se arrependeu e vai permanecer, aí é outra história, questão de tempo, do tempo dizer, se vai permanecer, se vai se converter, se vai abandonar o mundão mesmo, vai permanecer firme, se transformar em discípulo, descer as águas e seguir a caminhada cristã. Então, isso não dá para dizer no momento do apelo, do convite, se converteu. Não, isso é o primeiro passo. E a gente está aqui dizendo, né, generalizando, também nem dá para generalizar, que todo mundo que vem à frente está arrependido, entendeu a mensagem e aceitou. Também não dá para generalizar, isso é algo muito subjetivo. Não tem como eu dizer que aquela pessoa que veio porque entendeu, se arrependeu, isso é subjetivo. Mas enfim, em acontecendo, esse é o primeiro passo, é a primeira etapa. Ele reconheceu que é pecador e acreditou que o Evangelho é a solução para o problema dele, manifestando isso publicamente, vindo à frente, diante da igreja, ou seja, diante da mensagem que ele acaba de ouvir. Então esse é o primeiro passo, é o arrependimento. Arrependimento, está aqui, ó. Dá uma olhada no slide aqui. A teologia do arrependimento. Uma das palavras gregas mais conhecidas, né? Está aqui. Metanoia, ou metanoian. Meta, está aqui, ó. Meta, mudança. Noia, não é aquilo que você está pensando, não. Noia. Estou falando grego. É mente. Mente. Então, noia é mente. Meta, mudança. Noia é mente. Metanoia. Começou a mudança na mente. Começou a estar entendendo. A ficha caiu, como a gente diz no popular. A ficha caiu, sou pecador, estou perdido, estou indo para o inferno. Estou vivendo a vida do meu jeito, mas daqui a pouco eu vou ter que dar conta de tudo que eu estou praticando aqui. Uma hora eu vou ter que me encontrar com Deus. Será que isso vai acontecer no arrebatamento ou no grande trono branco? Ou seja, ela está entendendo as coisas. O mundo é mais do que o físico, do que isso aqui, do que o aqui e agora. Existe o mundo espiritual, uma hora ou outra. Bem, a mente dela, ela está pensando em coisas que não pensava. Está refletindo sobre coisas que não refletia. Ela vivia a vida dela, praticava o pecado, alegrava a sua carne, satisfazia suas concupiscências e vida que segue. De repente, opa, metanoia. Quando ele ouviu uma mensagem, ouviu uma pregação, recebeu um CD de hino, uma mensagem cantada, cristocêntrica, está falando com ele, com ela está pensando. Metanoia, a mente está sendo mudada. Começa na mente. Então, transformação ou troca do conjunto de valores e pensamentos. Aquilo que ela pensava o tempo todo, agora ela dá uma freada. Aquilo que ela não pensava, ela começa a pensar. Começa a pensar nas coisas de cima, no mundo espiritual. Bom, quem confirma que é assim? Aconteceu assim com você? Você não pensava em nada, em Deus, nas coisas. De repente, você, calma aí, espera lá. Eu preciso dar um jeito na minha vida. Preciso acertar minha vida com Deus, não é? Você começou a pensar sobre isso. Aí de repente no seu pensamento você falou, eu vou começar a ir na igreja, para quem sabe suavizar a minha consciência. Vou lá visitar. Só que aí você ia para suavizar a sua consciência e ela era mais martelada. Ih, rapaz, eu fui lá para aliviar e o negócio está apertando mais. Cada dia mais está sendo exposto a minha situação, a minha calamidade. E você vai pensando sobre aquilo. Claro, quando você vai em uma igreja que prega o Evangelho, anuncia o Evangelho, não a igreja do oba-oba, vem de qualquer jeito, fique de qualquer jeito, não. O Evangelho está sendo pregado, aí você está pensando, então é esse aqui. Primeiro, mudança de mente, metanoia, arrependimento, falamos ali no grego, metanoia, no hebraico, esta expressão aqui, nohan. O que é nohan?
A etimologia de Noham, manifestação, agora aqui é hebraico, de sentimento por um fato ou coisa que não deveria existir. Agora é um sentimento, uma tristeza. Cometi um delito, um pecado, entristeci a Deus. Gerou um sentimento por algo que não deveria ter acontecido. Não deveria existir, eu não deveria ter feito. O que é isso? Dizer não onde havia dito sim, ou dizer sim onde havia dito não. Estou refletindo e sentindo alguma coisa a respeito disso. Eu devia ter dito não para isso. Eu devia ter dito sim para isso. Isso está remoendo, é o Noham. A etimologia, um sentimento está sendo produzido por alguma coisa que foi praticada e não deveria ter sido praticada. É claro, estou falando uma coisa, mas a gente está se reportando a um acúmulo de coisas, né? Uma vida de pecado, uma vida longe de Deus. Mas aí agora a pessoa está pensando sobre isso, metanoia, está sentindo o peso disso, Noham. Isso é o processo do arrependimento. Arrependimento ainda é mudar de propósito, de desígnio, de pensamentos, de planos, mudar o rumo, mudar a direção. Tudo aqui está dentro do arrependimento. Arrependimento, reconhecimento do pecado, acompanhado de tristeza pelo ato praticado e abandono do mesmo. Só que aqui eu botei até em amarelo, porque aqui já é a parte prática. Isso aqui já tem a ver com o próximo capítulo aqui, a conversão, que é a atitude de abandonar, de deixar. Mas a gente está traçando o passo a passo, reconhecimento do pecado, tristeza pelo pecado, e isso aí vai gerar a atitude que é a mudança, o abandono do erro, o abandono do pecado. A Bíblia não diz que arrependimento é apenas se entristecer pelo pecado. Arrependimento é mudança de atitude. Somente ficar triste não move o coração de Deus. Tem que caminhar adiante. Tem que ter a mudança. Por isso é arrependei-vos e convertei-vos. Então tem que ter a próxima etapa. Por isso que é o que confessa e deixa. Esse alcança a misericórdia. Não é, ficou triste, pequei, tem que abandonar, tem que deixar, tem que mudar, tem que ter essa atitude de mudança. Aí é o conceito bíblico, é o conceito de alcançar a graça de Deus. Eu trouxe aqui uma expressão que eu li, eu achei interessante. Não tem, mas tem a ver também com o que estamos falando de arrependimento. Mas é um conceito de apostasia. Por que eu trouxe a questão da apostasia? Porque isso aqui já é para quem está há muito tempo na caminhada cristã. E apesar de estar muito tempo na igreja, caminhando, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e praticando aqueles chamados pecadinhos de estimação, que já nem mais para ele acha que não tem mais nada a ver, e ele continua vivendo, levando adiante aquele pecadinho. Para quem está vivendo na comunidade da fé, um cristão já de muito tempo de caminhada, ele corre o risco de entrar pelo caminho da apostasia. E aí eu trouxe esse conceito aqui de Edward Reynolds do que é apostasia. O que é apostasia? É um arrepender-se do arrependimento. A pessoa começa a se arrepender de ter se arrependido. Ela começa a não querer mais se arrepender. Ela peca e não se arrepende. Isso aí, normal, vamos continuar. Ela não se arrepende. Se arrependeu de ter se arrependido. E aí vai levando a vida assim. Então, o nome disso é apostasia. Então, dentro da igreja, pessoas que lá atrás se arrependeram de verdade, creram no Evangelho, se converteram, entraram para a comunidade da fé em Cristo, caminhando com Cristo, mas no decorrer da caminhada começou a regredir, o caminho da apostasia. Hoje ela vive aqui o arrependimento do arrependimento. Isso é perigoso, muito, porque isso aqui é anestesia. Daqui a pessoa nem
Vai levando. As atividades religiosas ocupam o lugar do arrependimento. Aí, ela está dentro de uma igreja evangélica, mas com uma conduta que nós condenamos, por exemplo, dos católicos. Ela começa a fazer, sabe o quê? Penitência. Penitência. Eu cometi um pecado, não deveria ter cometido? Vou dar uma oferta maior essa semana. Cometi um pecado, não deveria ter cometido? Eu vou participar do evangelismo no domingo. Cometi um pecado, não deveria ter cometido? Eu vou ajudar a obra missionária. Cometi um pecado que não deveria ter cometido? Eu vou passar a frequentar a escola bíblica dominical. Olha, ela não se arrependeu, mas ela vai querer compensar o pecado com atividade religiosa. E continua. Praticou de novo. E outra penitência. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a subir o monte. Está subindo o monte, mas não está arrependida do pecado. Não abandonou o pecado, mas está tentando cobrir o pecado com atividades religiosas. Não, a partir de hoje eu vou me dedicar mais a isso, eu vou fazer mais aquilo, eu vou assumir mais responsabilidade, mas não está arrependida e disposta a abandonar o pecado. Isso é perigoso e tem muito, irmão. Tem muito. Tem a pessoa assim que ela não quer fazer muita coisa na igreja, de repente de uma hora para outra ela começa a querer trabalhar e tal, mas ela não está vivendo um avivamento, não. Ela está querendo resolver o problema do pecado que ela não quer confessar e abandonar. E ela quer compensar, ela está na ilusão de compensar com a atividade religiosa. Vou fazer alguma coisa na igreja, vou inventar, vou fazer bazar, vou doar, vou para a cantina, eu tenho que fazer alguma coisa. Você só precisa fazer uma coisa. Uma só é necessário, disse Jesus para Nicodemos, uma só. Só nascer de novo, abandonar o pecado, arrepender-se dele e abandoná-lo. Esse é o caminho. Pois bem, arrependimento produz conversão. Conversão. Página 38. A conversão e o arrependimento andam juntos. Enquanto o arrependimento se refere à mudança total do sentimento do homem e a sua nova atitude para com Deus, a conversão expressa a nova posição para com o mundo. E representa nesse sentido uma mudança da situação. O homem que via andando no caminho largo para a perdição, muda repentinamente a direção e passa a andar no caminho estreito para o céu. Somente a conversão abre a porta para o reino de Deus. A Bíblia diz: se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus disse que aqueles que não entram pela porta são ladrões. A conversão é indispensável, pois ninguém pode servir a dois senhores. Vou falar de 4 fases da conversão, baseando-me aqui na experiência prática relatada na Bíblia do filho pródigo. É Deus que opera a conversão, mas sempre de acordo com a vontade do homem. Essa vontade do homem aqui é porque ela já foi atingida pelo arrependimento. E aí então a vontade de mudar, aí Deus opera, Deus entra operando, porque houve o arrependimento, uma mudança na vontade. Estudando a doutrina da conversão, usaremos como modelo a parábola do filho pródigo utilizada por Jesus no seu ensino. Primeira fase: despertado pelas tristezas e cruéis circunstâncias da terra estranha, o filho pródigo começou a refletir sobre a sua própria situação. Lembrou-se de que na casa de seu pai tudo era bom e sentiu vivamente a miséria em que vivia. Foi nessa reflexão que começou a conversão. Isso aqui é os primeiros passos, é o arrependimento. Ele está refletindo, ele está analisando a situação dele.
o que era, o que se tornou, o que deixou para trás, aquilo que está hoje vivendo, praticando. Então ele entendeu a sua miséria, refletiu sobre ela. E é assim que o Espírito Santo opera, quando desperta o homem a refletir e considerar a sua situação. A palavra de Deus também faz um homem reconsiderar os seus atos. Por ela, ele começa a pensar, a esquadrinhar, a considerar o seu caminho, os seus atos maus. Os seus olhos começam a ver as coisas que antes não viam. No mundo não tem mais prazer, sente um vazio. É Deus que o chama. Essa é a primeira etapa. Aí a pessoa vem em busca de Deus. Ela percebe a situação onde está, degradante, miserável. Ela percebe a que ponto chegou, ela está refletindo, a mente dela está trabalhando, a tristeza está sendo produzida lá dentro, a vontade de mudança está lá. Então ela vai agora ter força para tomar a atitude de buscar a Deus. É Deus que a está atraindo. Segunda fase. Enquanto o filho pródigo refletia sobre a sua situação em terra estranha, surgiram-lhe pensamentos sobre a necessidade de tornar a seu pai, a casa paterna. Ele começou a meditar sobre as vantagens que teria caso voltasse. No seu pensamento, via-se voltando ao seu pai, pedindo-lhe perdão. É essa a obra do Espírito Santo para a conversão do pecador. Os seus pensamentos, que no início estavam só para a miséria em que vivia, começam a elevar-se às coisas de Deus. Ele medita na palavra, nas coisas que de cima tem ouvido. Depois de ter esquadrinhado os seus caminhos, um desejo começa a formar-se nele. Voltemos para o Senhor. Voltemos para o Senhor. Terceira fase. Essa fase representa a própria decisão. O filho pródigo resolveu. E levantando-se, foi para seu pai. Agora, vira as costas para a terra estranha, para a sua miséria, e caminha em direção à casa do pai. Isso que é conversão. Isso aí você podia até grifar. Isso aqui que é conversão. Essa é a decisão que cada pecador deve chegar. Quando o pecador expressa o desejo em oração a Deus, no nome de Jesus, Deus lhe dá forças para deixar o mundo e voltar-se para Ele. Essa aqui é a conversão na prática. Por quê? Porque se o filho pródigo estava na casa do pai, na comunhão com o pai, na presença do pai, na intimidade com o pai, e de repente ele olha o mundo, se deixa iludir, se deixa engodar e decide ir viver a sua vida no mundo, aproveitar o mundo. Então quando ele toma esta decisão, comunica ao pai, pega o que é seu por direito e vai em direção ao mundo, o que ele está naturalmente fazendo? Está virando as costas para o pai, para a casa do pai, para a presença do pai, para a comunhão com o pai, e começa a seguir a sua vida em direção ao mundo. Quando ele está lá no mundo terrível, embrenhado em pecado, em lama, em miséria, e ali ele reflete, ele toma uma atitude, ele se levanta e diz: irei ter com meu pai. Quando ele diz irei ter com meu pai, ele está virando agora as costas para o mundo e está caminhando na direção do pai. Isso é a conversão. Ele estava indo para lá, deu a meia volta, 180 graus, agora está caminhando na direção contrária. Está caminhando na direção do pai. Então, isso é a conversão. Isso é aqui. Conversão é isso aqui, ó. Isso é uma placa de trânsito. Conversão, você está indo na rodovia no sentido, a conversão, fique no acostamento e tal. Você fez a conversão. Chamamos também de retorno. É o retorno. Estava indo num sentido, agora está indo no outro. A humanidade virou as costas para o pai aonde? No Éden, em Adão. Escolheu o pecado.
desobedeceu a Deus, desobedeceu a palavra, expressa a vontade do Pai, escolheu a sua vontade, escolheu satisfazer o seu querer, aproveitar, usufruir daquilo que Satanás estava apresentando a Eva como vantajoso. Então virou as costas para o Pai e escolheu o pecado. E desde então o homem tem caminhado cada vez mais para longe de Deus e cada vez mais se embrenhando no pecado, no mundo, na lama, na perdição. Está caminhando nesse sentido. De repente ele é despertado e ele diz: não, peraí, preciso voltar para Deus. Todos precisam voltar para Deus. É claro que uma forma prática, técnica, nosso palavreado, quando a gente vai fazer o convite, quem deseja retornar para os caminhos do Senhor, nós estamos partindo do pressuposto que esta pessoa um dia já foi cristã, se desviou, abandonou, e estamos chamando a que retorne para o caminho. Mas todos são desviados. Todos se afastaram de Deus em Adão. Então o convite de voltar para Deus é para todos. Voltar para o Senhor. Estou falando enquanto humanidade, enquanto ser humano. Volte hoje para Deus. Ah, mas eu nunca fui de Deus. Um dia foi criado por Deus, para a glória de Deus. Mas quando você atingiu a consciência, decidiu se afastar e ir pelo caminho do pecado. Mas Deus está te chamando de volta para Ele. É a conversão, é voltar para o Senhor. Então o filho pródigo agora ele vai tomar a atitude, a conversão, voltar para a casa paterna. Ele se levanta, vira as costas para o mundo e começa a caminhar em direção à casa do Pai. A quarta e última fase, aqui, na conversão. O filho pródigo, ao retornar da terra estranha, encontrou o que é essencial na conversão: o Pai, que correu ao seu encontro para perdoá-lo, abraçá-lo, restaurá-lo. Essa é a experiência de todos os que se convertem a Deus. Diz a Bíblia: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E quando Deus chega, todas as coisas são possíveis. Todos os que se converteram de verdade experimentaram encontrar-se com o Pai, braços abertos, correndo também ao seu encontro, indo em sua direção, tirando aquela roupa suja, pesada de lama, colocando vestes novas, arrancando toda aquela sujeira, dando-lhe sandália, colocando um anel no dedo. Todos os que se converteram encontraram um Pai amoroso, um Pai desejoso em cuidar, em transformar, enfim, em perdoar, em esquecer tudo que ficou para trás. Esquece isso, vida nova, nova vida a partir de agora. Todos os que se converteram, tal qual o filho pródigo, experimentaram o que ele experimentou. Eles tomaram a atitude de vir em direção ao Pai. E qual não foi a surpresa? Ele encontrou o Pai também indo correndo em direção a ele. É como se o Pai dissesse: eu só não podia correr na sua direção enquanto você estava correndo cada vez mais em direção ao mundo e ao pecado. Mas quando você tomou a atitude de voltar-se para mim, eu também tomei a atitude de correr na sua direção. Chegai-vos para Deus, e Deus se chegará a vós. Então, a atitude é nossa, a ação, e a gente vai experimentar a reação de Deus. E Deus está esperando sempre essa atitude nossa. Até para quem precisa se converter a primeira vez, até para quem, por um motivo ou outro, tem praticado e vivido na prática de algum pecado, e Deus continua aguardando que retorne, que volte para Ele, que se converta. Conversão do grego epistrefo, virar-se, volver-se, retornar, voltar. E aí tem uma etimologia teológica: voltar para o louvor do verdadeiro Deus. Conversão não é a mesma coisa que reforma religiosa. Já antecipei isso aqui. Pessoal, vou fazer mais isso, vou fazer mais aquilo, vou me dedicar. Não é nada disso. É mudar a direção, é mudar, é transformação total de vida, é abandono da velha vida
para viver uma nova vida. Conversão exige posturas humanas diante de qualquer manifestação da palavra de Deus. A, é preciso ouvi-la. B, é preciso crer nela. C, é preciso aceitá-la. D, é preciso guardá-la. E, é preciso aplicá-la à própria vida. Aqui está as etapas da conversão. Ouve a palavra, crê na palavra, aceita a palavra, guarda a palavra e pratica a palavra. O convertido, ele tem esse caminho. O convertido anda nessa, ele gosta de ouvir, ele acredita, ele aceita, ele guarda e ele pratica a palavra. Então tá aí, ó, vá lá no Google Celestial, digita lá, ó, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Para fecharmos essa primeira parte da aula, na segunda eu falarei de justificação e adoção, mas eu quero falar aqui, para nós fecharmos, o caminho da morte, como eu disse, e o caminho da vida, da restauração. A gente estava falando aí algumas semanas atrás, até no nosso grupo, lá do WhatsApp, sobre, e assunto também da escola bíblica dominical, sobre a tricotomia humana, apesar de que falamos recentemente da Trindade, mas também falamos dentro do assunto, de forma análoga, sobre a questão da tricotomia humana. E falamos também recentemente em antropologia bíblica, o ser humano, espírito, alma e corpo. Deus fez a casa onde o homem ia habitar, do barro. Quando Deus está criando o homem, do barro, Deus soprou no homem o seu espírito. Espírito, ar, vento, fôlego, do hebraico, ruach, o espírito. Quando Deus sopra, o homem, a Bíblia diz, é feito alma vivente. É alma, tem vida, porque o sopro, o fôlego, o Espírito de Deus está ali. Deu vida ao corpo, aquela casa que Deus construiu. Então, ele foi feito alma, ele recebeu o sopro, o Espírito está nele, o Espírito de Deus. Não é que o Espírito de Deus, o Espírito humano é uma coisa, o Espírito de Deus no homem é outra coisa. Quando Deus soprou o seu Espírito no homem, naquele momento o Espírito do homem passou a ter vida, deu vida à alma, e a alma dá vida ao corpo. A morte é justamente a quebra da tricotomia. Quando a alma, o espírito sai do corpo e o corpo fica inerte. Então, quebrou-se a tricotomia. Mas a unidade dela, espírito, a alma e o corpo, gera vida. A alma vivente. A alma que tem um espírito, que possui ou que habita em um corpo. Como o Espírito de Deus estava no espírito do homem, a comunhão entre Deus e o homem se dava dentro do homem. Uma comunhão interior lá dentro. Ouvir Deus lá dentro. A expressão que a gente usa, eu ouvi a voz de Deus, eu senti Deus falando, a gente usa, eu senti a consciência, olha, Deus me orientou, Deus me guiou. Isso acontece lá dentro. Porque o Espírito de Deus está lá dentro. A partir do Espírito do homem se comunica com o homem, fala na mente do homem, no coração, no sentimento, e produz no homem a vontade, estão ali, está dominando a alma. Então a comunhão está lá dentro. Quando o homem peca, aliás, antes de pecar, Deus foi categórico em afirmar: no dia em que pecar, certamente morrerá. Morrerá. Só que nós estamos preocupados com a morte física, a quebra da tricotomia. Só que Deus está falando ali da morte primeiro, espiritual. O que é a morte espiritual? O Espírito de Deus se retirar do espírito do homem. Acompanhe isso aqui. Deus diz, quando você pecar, meu espírito sai. Você fica aí, morto, espiritualmente morto. Então, a comunhão se dava dentro do homem. O relacionamento, o Espírito de Deus, e ele sem pecado, então a comunhão perfeita, no seu interior, perfeito,
comunhão, a comunicação, o sentimento, tudo puro, tudo perfeito. No dia que o homem pecou, e ele está tentando se esconder de Deus, ele vai ouvir a voz de Deus no jardim. Adão, onde estás? Perceba, a voz está vindo de onde? De dentro ou de fora? Está vindo de dentro ou de fora a voz de Deus? Adão, onde estás? Está vindo de fora, não está vindo de dentro. Saiu, ele morreu, cumpriu o que Deus falou. No dia que você pecar, você morre, meu espírito sai. Então, a comunhão que deveria acontecer dentro, agora Adão está ouvindo a voz de Deus, porque Deus está fora, e está falando de fora e chamando Adão. O caminho que a gente acabou de falar aqui, chamando ao arrependimento, chamando à mudança, chamando à conversão. Deus está fora, Deus foi colocado para fora, o pecado entrou no lugar. Então Adão está ouvindo de fora a voz de Deus, porque não está mais dentro. O espírito do homem morreu naquele dia, no dia que ele pecou, o espírito dele morreu. Quando o espírito do homem morreu, ele está ouvindo a voz de Deus chamando ele, e aí começa o homem a se deteriorar. A mentira, agora tudo está acontecendo na alma, não tem mais a verdade. Ele pensa, eu não vou falar a verdade, eu vou ter que dar desculpa, eu preciso sair dessa. Não, foi a mulher, e agora o que eu digo? Olha o pensamento como é que está já. Se é a corrupção da alma, não, a culpa é da serpente e tal. A corrupção vai aumentando no capítulo, isso acontece no capítulo 3, no capítulo 4, olha a mente de Caim como é que já está. Deus aceita a adoração do meu irmão, não aceita a minha. Então um sentimento ruim, vou matá-lo, vou acabar com ele. Olha o sentimento a que ponto está. O homem está só se afastando de Deus. A morte espiritual aconteceu, a morte da alma, ela está acontecendo gradativamente, paulatinamente, está se deturpando. Quando chega no capítulo 6, eu não canso de repetir esse texto, capítulo 6, versículo 4, olha mais uma vez para ele aí. Isso aqui é o nível que chegou a deturpação da alma, e quando eu falo da alma, o homem é uma alma, o homem é uma alma. No capítulo 6, versículo 4, versículo 5, 6, 5, capítulo 6, versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação, pensamento do coração era só má continuamente. A alma do homem como é que está? Os pensamentos, sentimento, todo o pensamento, todo o sentimento do coração era só maldade. A alma está sendo deteriorada. Então Deus vai mandar o dilúvio para matar. O texto diz assim, para matar toda a carne. Se você pegar uma outra tradução, você vai encontrar uma tradução que diz assim, para matar tudo aquilo que é carnal. Porque a alma do homem agora buscando só maldade, só a sua concupiscência, só o seu desejo, satisfazer a sua carne. O homem que era um ser, apesar de ser um ser humano, uma alma vivente, que habita num corpo, mas era um homem espiritual. Quando o espírito do homem morre, porque o espírito de Deus saiu, ele se transformou em um homem carnal. Aí Deus está dizendo, eu vou mandar o dilúvio para acabar com toda a carne, acabar com a carnalidade, porque não tem lugar para o meu espírito. O homem não é espiritual, não tem espaço para o meu espírito. Olha o que a alma dele se transformou. E aí vem o passo a passo também da morte física, a morte do corpo, a morte do físico. Isso vem também acontecendo. O homem lá no começo vivia 930, 970, 69, o que mais viveu, Matusalém ou Metusalém, 969, 910, 930, 800, 700, 600, 500, 180, 100. Hoje, meu irmão, se alguém viver 130, ele é matéria certa no Globo Repórter sexta-feira. Um Globo Repórter especial com ele. Aí, como é que foi? Como é que você fez? O que você comia? Que tipo de ar você respirava? E aí, não sei o que. Explica para nós como é que isso é um milagre. Só vem caindo. A deterioração do homem agora até a idade física. Aí a pessoa vai dizer assim, olha,
doenças que se falava antigamente que era do idoso, hoje já pega jovem, criança, falavam, esse tipo de doença é para idoso, uma criança morrendo com essa enfermidade, só vem diminuindo, começou morrendo no espírito, depois começou a morte da alma, pensamento, sentimento e vontade, se afastando de Deus, dominado pela corrupção, e naturalmente, consequência, a morte do corpo, a morte física, a morte que nós chamamos assim de literal, a morte do corpo. Ok, agora vamos fazer o processo da salvação, da restauração. Onde começou a morte? Corpo, alma ou espírito? Aonde começou a morte? No espírito. Aonde vai começar a restauração? Aonde vai começar a salvação do homem? Aonde? Então a primeira coisa que tem que acontecer é o Espírito de Deus entrar no espírito do homem para fazer uma obra de vivificação do espírito. Aí o espírito do homem que era morto, quando agora recebe o Espírito, recebe a palavra, dá ouvido à palavra, abre o coração e o Espírito de Deus volta para lá. Estou usando a expressão volta, porque saiu no Éden com pecado. Quando o homem se arrepende, o Espírito volta. Porque para você postar amanhã, quem é ruim de arrependimento é bom de desculpa, tá? Vou repetir para você postar amanhã. Quem é bom, ou melhor, quem é ruim de arrependimento é bom de desculpa. Adão está mostrando isso. E o contrário também é verdadeiro. Quem é bom de arrependimento não precisa dar desculpa. Nem precisa dar desculpa. Mas está lá Adão, ele é ruim de arrependimento. Então, dando desculpa. Deus está querendo arrependimento. Quando a palavra é pregada, você é pecador, você está longe de Deus, a sua vida, mas Jesus foi enviado, se arrepende. A pessoa vem para frente e se arrepende. O Espírito entra nele. E agora ele vai começar a ter vida espiritual. O Espírito entra, a próxima etapa agora é começar a restauração da alma. Começar a mudar o pensamento, começar a mudar o sentimento, começar a mudar a vontade. Aí é o trabalhar do Espírito lá dentro. Agora é com o Espírito. Agora é com o Espírito lá dentro. Aí vem a batalha espiritual, a batalha da carne contra o Espírito. Aí vem as obras da carne puxando para um lado, o fruto do Espírito puxando para o outro. Esse processo da restauração da alma. Transformar o homem à imagem que foi perdida lá no Éden, a imagem de Cristo. Essa imagem não é exterior, não é estética. Isso daqui não é uma cirurgia aí, né? É estética, não. É mudança lá dentro, na alma, para gerar Cristo, como Paulo diz, gerar Cristo dentro de você. Uma pessoa parecida com Cristo. Não esteticamente, mas em pensamento, em sentimento, em vontade, que tenha vida espiritual. Então, um trabalho na alma. Começa a mudar. O que fazia, para de fazer. O que queria, não quer mais. O que gostava, não gosta mais. E tal, aquela luta. De vez em quando cede. Meu Deus, misericórdia, me perdoa e tal. Aí o Espírito vem, não, vamos embora, vamos continuar. E E vai embora, e vai 1 ano, e vai 5, e vai 10, e vai 20, e vai 30. Meu Deus, Jesus, você vai voltar quando? A luta está travada. Vai, meu filho, mas eu estou com você, vou te ajudando. Enquanto eu não volto, meu Espírito está aí contigo. E Jesus, acho que eu não vou conseguir. E o Senhor não volta logo, Jesus, pelo amor de Deus. E tal, levanta, cai e tal, e vai. O Espírito operando. E aí fica faltando uma coisa: o corpo. A gente tem vida espiritual. A nossa alma está sendo restaurada. Os nossos pensamentos, sentimento, vontade. A nossa alma dominada pelo Espírito Santo que habita em nós. Mas a gente continua envelhecendo. A gente continua adoecendo. A gente continua com dor nas costas. E vai embora por aí, e tal. Continua morrendo. E aí, Jesus? E aí, Jesus? O Senhor veio, soprou o Espírito, enviou o Espírito, deu vida espiritual. O Espírito está trabalhando, está gerando Cristo em nós, moldando a nossa alma. E o corpo? Aí a última promessa. Para quem morrer em Cristo,
a ressurreição do corpo. Para quem estiver vivo, quando Cristo voltar, a transformação do corpo. É a última etapa. É o último. Então, Deus trabalha do espírito para a alma e, por último, lá no final, o corpo. O corpo físico. O corruptível se revestindo de incorruptibilidade. O mortal se revestindo de imortalidade. Para encerrar, vamos ler a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o capítulo da ressurreição. Nós vamos ler esse trecho e a gente encerra aqui a primeira parte e vai para o intervalo. 1 aos Coríntios 15, a partir do versículo 42. Assim, também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Quando eu uso a expressão semear, o que você faz com a semente quando você quer que ela vire se transforme em uma árvore? Não vou falar de planta, não, uma árvore. O que você tem que fazer com ela? Você cava um buraco aonde? Na terra, e faz o que com essa semente? Você bota ela lá naquele buraco e enterra, sepulta ela. Se o grão, por exemplo, do trigo, depois que ele está lá sepultado, ele precisa morrer para ele gerar. Quando morre aquele lá, ele gera. Jesus disse, se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele dá fruto. Então a gente tem que sepultar esse aqui, o velho, o carnal, o corrupto. Semear ele, sepulta ele. Se você sepultar o velho, tem uma promessa, você vai colher lá na frente. Você vai semear o velho, você vai colher um novo. Você vai sepultar o fraco, você vai colher lá na frente um forte. Você vai sepultar em ignomínia, você vai colher lá na frente um de glória. Ele está dizendo, volta aqui, ó. Você semeia em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se o corpo que? Animal, ressuscitará qual? O espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito. O primeiro homem, o Adão, foi feito o quê? Alma vivente. O último Adão, que é Cristo, espírito vivificante, começa operando a vivificação do espírito, que é da vida ao espírito morto. O último Adão, que é Cristo. Assim, então, 46. Mas não é o primeiro, ou o primeiro Adão, o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. Qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, a imagem de quem? Isso aí vocês já responderam, do Adão, que é o terreno. E eu já disse isso várias vezes para você. O homem não foi, nós, a imagem e semelhança de Deus. Depois do pecado é a imagem e semelhança de Adão. Como é que faz então para resgatar a imagem e semelhança de Deus? Está aqui, ó. Nós trouxemos a imagem do terreno. Traremos também a imagem de quem? Na ressurreição ou no arrebatamento. Para quem morrer na ressurreição. Para nós que estamos vivos no arrebatamento, glória a Deus. A imagem restaurada, a imortalidade do corpo, o corpo de glória que foi perdido pelo pecado, o corpo espiritual que foi perdido, a comunhão perfeita que foi perdido. Então, está aqui, qual o terreno, tais também os terrenos, qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos a imagem do celestial. Agora digo isto, irmãos,
Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Isso aqui é o último adversário a ser vencido, a morte que mata o corpo físico. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Terá uma recompensa, um corpo glorioso, incorruptível, vida espiritual e eterna com Deus. Então continua firme, abundante, constante, porque vai ter uma recompensa naquele dia. Amém? Graças a Deus. Página 41, justificação. Estamos falando passo a passo, viu, irmão? A gente deu a pausazinha aqui, mas não vamos perder de vista. Estamos fazendo o trajeto passo a passo, da salvação. Começa no arrependimento, metanoia, mudança de mente, mudança de sentimento, a disposição interior, a vontade de mudança, a atitude prática da mudança, que é a conversão, a mudança de caminho. Então aí começa a operação do Espírito, no espírito do homem, o vivificando, na alma, transformando, gerando o caráter de Cristo, que é o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, benignidade, enfim, o caráter de Cristo. E culminará com a redenção do corpo, o corruptível sendo revestido de incorruptibilidade, o mortal de imortalidade, ou seja, a glorificação. Essa é a última etapa que até falaremos no final. Mas uma vez arrependida e convertida, a pessoa agora passa a ser justificada. O que é justificação e o porquê da necessidade de justificação? Então vamos ver. A doutrina da justificação é uma das mais importantes da Bíblia. Essa doutrina, a justificação pela fé, foi o grito de libertação quando, no escuro século XVI, iniciou-se a abençoada reforma protestante, da qual Deus usou Lutero. E diga-se de passagem, daqui a pouco mais de 2 meses, completar-se-á 500 anos deste episódio. A data que comumente se marca como o início da reforma foi 31 de outubro de 1517. Então agora 31 de outubro de 2017, 500 anos. Interessante que 31 de outubro é o dia da reforma, e os endemoniados aí dizem que é o dia das bruxas, só o sangue. Justificação é um ato da graça de Deus, pela qual Ele imputa à pessoa que crê em Jesus a justiça de Cristo, declarando-a justa. Então, esse aqui é o ponto-chave, irmão. Justificação. A nossa culpa, o nosso pecado é colocado em Jesus, e Ele morre pelos nossos pecados, e a justiça de Jesus é imputada a nós. Essa transferência, Ele leva a nossa culpa e recebemos a justiça dele. Se Ele leva a nossa culpa, Ele tem que morrer, e Ele morre no nosso lugar. Ele paga pelo nosso pecado, Ele sofre o dano do pecado, da culpa do pecado, que é a morte, o salário do pecado. E uma vez recebendo a justiça de Cristo, nós somos diante de Deus justificados.
Não temos mais pendência com Deus, não temos mais débito, não temos esta dívida, a culpa do pecado, mas em Cristo somos justificados diante de Deus. É essa a doutrina da justificação. E por que da reforma protestante bater nessa tecla e ter sido uma doutrina libertadora? Porque a igreja católica da época, não diferente de muitas igrejas neopentecostais dos nossos dias, estava querendo vender salvação através da venda de indulgência, vender um pedaço da cruz, tanto de pedaço de cruz que eles venderam lá, rapaz, dava para fazer, meu Deus, não sei quantas cruzes. E vendia pedaço santo sudário. O que é o santo sudário? Quer dizer, pedacinho do lençol que cobriu o corpo de Jesus quando ele foi colocado na sepultura. Mas haja pano, viu? Venderam foi pano ali, dizendo que era o tal do santo sudário. E as pessoas compravam, e à medida que comprava aquilo ali, era garantia de que pecados eram perdoados. Eu tenho aqui uma lasquinha da cruz, eu tenho um pedacinho do pano, eu tenho a água benta, eu tenho aqui, aí comprava as indulgências para ser retirado do purgatório e ter direito à salvação. Então, a doutrina da justificação pela fé foi o grito de libertação de toda essa baboseira aí, de toda essa heresia, que está retornando com muita força no meio evangélico moderno. Esse negócio aí de água ungida, água, né, orar o copo d'água, rosa ungida, sabonete ungido, vassoura ungida, e por aí vai, né? Daí para pior. Outro dia eu estava vendo o negócio da rosa ungida para a pessoa que está em busca de um amor, né? Só falta colocar, trago a pessoa amada em 3 semanas. Só falta botar esse slogan, né? Pega a rosa aqui, a gente faz a oração forte, e ela vai olhar para você, a oração forte. Ah, macumbaria gospel, vá para lá. Mas está esse nível aí, esse baixo nível aí. Então, justificação pela fé. Deus na justificação trata o homem arrependido conforme os méritos da pessoa de seu mediador, Jesus Cristo. A pessoa que era culpada, agora ela recebe os méritos de Cristo, o mediador entre Deus e os homens. Enquanto regeneração expressa a nova natureza que o homem recebe pela salvação, justificação se refere à sua nova posição jurídica, esse é um termo jurídico, diante da justiça divina. Ele era réu, esse é um termo jurídico, e sai pela porta da frente do tribunal. Por quê? Alguém pagou pelo pecado dele, alguém pagou a pena, alguém já pagou aquela pena, então ele pode sair pela porta da frente do tribunal. Ele foi justificado, ele não vai mais ser condenado, ele não vai mais ser, não é mais um réu que está debaixo de culpa, mas ele foi justificado. Isso é um termo jurídico. A posição do homem pecador diante da justiça divina. A Bíblia afirma: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos são culpados, ninguém é justo. Todos os pecados estão escritos no livro de Deus, também registrados na sua consciência, na nossa. Todos estão debaixo da condenação. Nenhum homem tem condições próprias para livrar-se da sua culpa. Adão e Eva procuraram fazer vestes, mas isso não resolveu o seu problema diante de Deus. Nem mesmo o sacrifício inventado por Caim foi suficiente. Boas obras não justificam o homem diante de Deus. Jesus disse que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E a justiça dos fariseus se baseia em obras próprias. Não existe ser algum em todo o universo que tenha condições de justificar o homem diante de Deus. Por isso, todas as religiões em todo o mundo que procuram justificar o homem diante de Deus por obras são falhas, não produzem justificação. Diante dessa situação triste e desesperadora, o homem pergunta:
como se justificaria o homem para com Deus? A Bíblia responde a essa pergunta. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então, observe, olha quem justifica. É o próprio Deus. O homem se pergunta, como se justificaria um homem diante de Deus? O que eu posso fazer para comparecer justificado diante de Deus? Para retirar a minha culpa, para retirar o meu pecado? Não tem como. A resposta é, Deus vai providenciar a justificação. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. É uma obra de Deus a salvação. É uma obra de Deus. Então, toda a honra e toda a glória pela salvação de qualquer pessoa que seja, deve ser atribuída única e exclusivamente a Deus. É uma obra de Deus a salvação. Cristo é a nossa justiça. Deus, no seu grande amor, providenciou o sacrifício do seu próprio Filho, para por esse ato satisfazer a justa exigência da justiça divina. Isso foi possível porque, primeiro, Jesus, para ser mediador entre Deus e os homens, tinha de ser homem, se fez homem, habitou entre nós, se fez homem, se humilhou, foi servo até a morte, então cumpriu a primeira exigência. Segunda, Jesus tinha de tomar sobre si a culpa dos homens, a tremenda dívida na conta humana diante de Deus, tinha de ser transferida para a conta de Jesus. Foi por isso que Jesus se tornou devedor diante da lei de Deus. A Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós e até tornou-se maldição por nós. Isso aconteceu quando ele no Getsemane tomou o cálice que continha a nossa culpa. Então ele assumiu, chamou para ele a nossa culpa, tomou o cálice, a culpa esteve sobre ele. Por isso o Pai, lá no Gólgota, pecado que faz separação, e Jesus está perguntando, Deus meu, por que me desamparaste? A resposta, porque a culpa da humanidade está sobre ele. Então ele é afastado temporariamente, porque está levando os nossos pecados, para que por este sacrifício nós possamos ser aproximados, nós possamos ter restaurada a nossa comunhão, a nossa intimidade, a nossa proximidade com o Senhor. Então Jesus levou a nossa culpa, foi depositado na conta dele. Então o nosso saldo devedor, agora ele fica zerado, porque Jesus leva, ou é depositado na conta de Jesus a nossa dívida, e ele paga. Graças a Deus tem saldo, né? A eficácia do sangue dele é o saldo para pagar todo o pecado. Jesus morreu cumprindo a sentença que nossos pecados mereciam. O justo morreu pelos injustos e levou as nossas transgressões. Aniquilou-se o nosso pecado pelo seu sacrifício, o sacrifício de si mesmo, e proporcionou assim condições para a remissão dos nossos pecados e para a nossa justificação. Vamos falar um pouco mais. Alguns termos. Justificação do grego dikaiosis, ato de Deus que declara as pessoas livres de culpa e aceitáveis para ele. Isso é justificação. Ela é declarada livre da culpa e é declarada agora aceitável. A reconciliação é feita. Essa palavra aceitável, a Bíblia usa uma outra expressão. Está aqui na Epístola aos Coríntios, capítulo 5. Segunda epístola, né? Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. A expressão que é usada aqui, veja, a partir do versículo 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Em resumo, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui está a justificação, é a reconciliação. A culpa é retirada, os pecados, a culpa do pecado é removida. Então Deus declara livre da culpa e agora é reconciliado, é aceitável. Ou torna-se propício a Deus aquele que outrora era seu inimigo por conta dos pecados. Então, a reconciliação, a justificação é a passagem sob o influxo da graça divina, do estado de pecado para o estado de graça, ou estado de justiça, como acabamos de ler. Bom, vamos agora para o último capítulo dessa noite. A pessoa, no processo da salvação, ela se arrepende, ela se converte, ela é justificada e agora ela vai ser adotada. Adoção. Adoção de filhos é mencionada em Atos, como Romanos 8,15, Efésios 1,5, João 1,12. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez andardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Outro texto, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ainda o outro versículo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Em Efésios 1, 4 e 5, está escrito que fomos predestinados por Deus para a adoção de filhos antes da fundação do mundo. Portanto, antes da existência do homem, isso exclui qualquer mérito humano e somente revela a graça infinita de Deus. No sentido legal, vamos falar aqui como é que funciona no mundo, nosso mundo, na justiça comum. Pode-se dizer que a adoção é o ato pelo qual alguém recebe um estranho no seio da família, reconhecendo-o como filho e o constituindo seu herdeiro. No sentido bíblico, porém, é o ato da livre graça de Deus pela qual, no momento em que somos justificados pela fé em Cristo e regenerados pelo poder do Espírito Santo, somos recebidos na família de Deus, chamados seus filhos e feitos herdeiros da herança celestial. Irmão, apesar de ser um processo, mas essas etapas que nós estamos falando aqui, elas praticamente acontecem todas simultaneamente. Por isso que se a pessoa veio à frente, entregou a vida a Jesus, se arrependeu, creu no Evangelho, ainda que não teve tempo para mudar e viver uma nova vida, mas Deus sabe que havia uma disposição para a conversão, para a mudança de vida. Naquele momento a justiça de Cristo é imputada nela, ela passa a ser justa. Quando ela é justa, não está mais afastada de Deus pelos pecados que foram retirados, ela é justificada. Sendo justificada, ela passa a ser adotada, ela passa a ser filha de Deus, filho de Deus. Como é que se dá essa adoção? Todo o processo de adoção, ele passa pelo cartório. Tem que ter o registro no cartório, tem que ter o nome escrito lá no livro do cartório, não é? Do reconhecimento. E naquele momento acontece o que nós chamamos do nome escrito no livro da vida.
o nome da pessoa vai ser escrito no livro da vida. A partir daquele momento, ela é filha de Deus, tem direito à herança. Se Jesus volta, ou se aquela pessoa morre, ela é arrebatada, tem direito à herança celestial. Por quê? Porque foi justificada. Foi justificada porque se converteu porque se arrependeu. Então tudo isso acontece de uma forma quase que simultânea. Não dá para dizer, né, o tempo, a duração dessas etapas. Isso acontece, um exemplo que a gente sempre usa do ladrão da cruz foi assim, instantâneo, quase que instantâneo. Na antiga Grécia, a adoção de filhos nada tinha a ver com a filiação da criança, e sim com a sua posição em relação à família. Por meio do ato da adoção, o filho, ao atingir a idade necessária, passava à posição de herdeiro da família. Daí a expressão bíblica, adoção de filhos. O ato da adoção de filhos passou dos gregos para os romanos, e assim chegou aos tempos do Novo Testamento e da igreja. Biblicamente, então, Deus adota a quem já é seu filho. A bênção para desfrutarmos já nesta vida, decorrentes da adoção, como o nome da família, passamos a ser chamados de filhos de Deus, o testemunho do Espírito Santo em nosso interior, de que somos filhos de Deus, o recebimento do Espírito Santo. Olha outra bênção que muitos não consideram como tal, a disciplina da parte de Deus que nos é ministrada como seus filhos. Olha o que diz Hebreus 12:8, mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, não filhos. Então Deus disciplina quem é filho dele, chama atenção, cobra, corrige quem é filho dele. Se alguém não é disciplinado por Deus, corrigido, é chamado a atenção, é cobrado, é porque não é filho. Então isso é uma bênção, ser corrigido. E diz o autor aqui aos Hebreus, porque isso é um benefício que só filho de Deus tem. Ainda outro benefício, herança celestial, declarada e garantida por Deus, e também a redenção do nosso corpo. Por meio da adoção, os nossos nomes foram registrados no livro da vida do Cordeiro. Em Romanos 8:23, vemos que os nossos privilégios quanto à adoção de filhos de Deus têm ainda um lado futuro. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A última etapa aqui, redenção do corpo. Então quem é filho, que já está no processo da restauração da alma, que já passou pela vivificação do Espírito, ele está gemendo, esperando a restauração, ou como diz aqui, a redenção do corpo. O que é isso? É num mundo tenebroso como esse, a pessoa geme, meu Deus, não aguento mais esse mundo, eu quero partir daqui, eu quero ir embora, o pecado está demais, a corrupção. Então a pessoa está gemendo em si, clamando pela redenção do corpo, aquele dia que ela vai estar para sempre junto com o Senhor, onde tudo isso aqui vai acabar. Isso é mais uma das qualidades de quem é filho. Quem não é filho está achando tudo muito bom e tudo muito normal. O oba-oba está legal, está bom demais, o mundo aqui está uma delícia. Para quem não é filho. Para quem é filho, já passou do limite do insuportável. Finalmente, o último texto, primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Redenção do corpo, glorificação do corpo. Porque assim como é, o veremos. Qualquer que nele tem esta esperança, continua no processo aqui da purificação da alma. Purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Por falar em purificação, semana que vem é isso aí, o capítulo 6, santificação. Capítulo 7, glorificação. E ainda falaremos do 8, o apêndice, que é a morte de Cristo e os seus benefícios
para a salvação de todo aquele que crê. Para fechar, etimologia, adoção, ruiotesia, adoção como filhos, natureza e condição dos verdadeiros discípulos de Cristo, que ao receber o Espírito de Deus em suas vidas, tornam-se filhos de Deus. Adoção significa ainda resultado daquilo ou daquele que foi adotado, perfilhar, considerar como seu, abraçando, adotando, defendendo e agarrando para perfilhar aquele que é considerado como filho legal. Última nota: adoção dentro da cultura humana natural é o ato jurídico pelo qual se estabelece relação familiar legal de filiação a alguém. É o ato de tornar filho legal quem não é filho legal, ao adentrá-lo numa família. Isso é a adoção, é isso que Deus faz conosco quando nos adota. Amém? Semana que vem concluiremos então soteriologia, falando de santificação, glorificação e os benefícios da morte de Cristo para a nossa salvação. Não deixe de acompanhar as videoaulas, youtube.com/, está aí, Escola Teológica Shema, a página do Facebook é a mesma, facebook.com, Escola Teológica Shema. Tem muitas novidades, a gente sempre coloca lá, posta os vídeos das aulas, então acompanhe para continuar sendo edificado. Vamos ficar de pé, orar, agradecer a Deus e encerrar. E sábado ou domingo, passa lá na CPAD, compra o meu presente e me entrega na quarta-feira que vem, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez nessa noite, pela tua presença no nosso meio. É sempre uma alegria, um privilégio poder sentir a tua presença através, Senhor, da tua palavra. À medida que vamos ouvindo e nos alimentando da tua palavra, nós vamos nos regozijando na alma e no espírito pela presença maravilhosa do teu Espírito Santo junto de nós. Continue abençoando o teu povo, leva-nos em paz aos nossos lares, guardando-nos, protegendo-nos, livrando-nos de todo mal. Dá-nos um restante de semana abençoado em tua presença e continua conosco, nos abençoando em tudo. No nome de Jesus oramos. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos os que amam e aguardam a breve volta de Jesus, e todos digam amém. Deus abençoe a todos, vão em paz.